Gente, como é que faz isso? Você aperta um botão, aí você grava, aí tu fala o que tu quer falar, aí tu edita e tu posta, tipo... Eu nem lembro mais como faz vídeo, de tanto tempo que eu não faço. Quando eu parei com o canal, eu estava falando sobre Miraculous, né? Sobre a questão dos vazamentos e etc. Já que eu tive que parar com o canal por motivos de que não dá pra editar o vídeo em uma batata, eu vou terminar esse ponto solto que eu deixei, né? No caso, eu iria fazer um vídeo analisando Miraculous por completo, mas eu refiz o roteiro tantas vezes e fui regravando tantas vezes que eu percebi uma coisa em específico, que Miraculous só tem um defeito. Pode parecer estranho, porque para muita gente Miraculous tem um monte de defeito, mas se você parar para pensar, eles se condensam em uma só ideia, e eu vou apresentá-la nesse vídeo. O único defeito que faz Miraculous ser tão medíocre, qual é esse defeito? Vamos descobrir agora nesse vídeo. Eu separei aqui em 5 pontos sobre o que eu quero falar, começando com o primeiro, que é a premissa principal, né? Pode não parecer, mas Miraculous tem uma premissa principal. São 2 heróis resolvendo o caos causado por um vilão, que só cria esse caos porque ele quer o poder desses heróis. Rockmorph quer fazer um pedido, e para isso ele precisa do Miraculous do gato e da Joaninha, que estão com Ladybug e Cat Noir. É esse o ponto principal, de fato, da série, só que esse ponto abre subpontos, abre outras ideias, outras vertentes que também devem ser desenvolvidas. Uma delas é a identidade secreta dos heróis, que podem criar um quadrado amoroso. Marinette acabou se apaixonando por Adrian Grest, mas Adrian Grest nem liga pra Marinette, ele tá mais interessado mesmo na Ladybug, mas quando ele tem um tempo com a Ladybug, ele está vestido bem trajado de Cat Noir, mas Ladybug não quer Cat Noir, ela quer Adrian Grest, mas o tempo que ela passa com o Adrian é em sua forma civil, é como Marinette. Mas Adrian nem liga para Marinette, ele quer a Ladybug, entendeu? É um quadrado amoroso, é um looping, é um ciclo sem fim. O vilão também é o pai de um dos heróis, que só faz o que faz, pois não conseguiu superar o luto como seu filho, o que pode ocasionar em um ótimo conflito interno por cima de um externo. Ou seja, né, na verdade Rockmorph é quem Gabriel Agreste, que é o pai de Adrian Agreste. Olha que babado do bom. Isso é bem feito, é bem utilizado? Veremos. O herói é na verdade um humano criado por o poder de um Miraculous, e por isso que sua mãe se foi, e por isso que seu pai pode manipulá-lo. Olha, eu acho que nesse ponto a série foi um pouco longe demais. Mas é um ponto da premissa principal? Sim, ele só demora pra ser apresentado de fato. E na minha opinião, eu não gosto desse ponto, tá? É Gabriel manipular o Adrian usando esse poder do Miraculous do Pavão. Se o Miraculous do Pavão só pudesse criar um Sentimonstro e você não pudesse controlar, seria perfeito. Agora vamos para mais informações. Esses 5 pontos que eu levantei é a premissa principal, o que deveria, ao menos, né, mover a série de fato, é o que de fato mais importa. Agora a série decidiu colocar mais pontos, né, mais subinformações para ser melhor desenvolvida, é para isso que serve mais pontos em uma história, mas nesse caso não parece que foi para isso. Vamos agora ver quais são essas mais informações, né. Mais 15 Miraculous. Alguém pediu mais 15 Miraculous? Não eram só 3? Não, agora são mais 15. Tô mais 15 aí pra você. Acho que daqui eu tirei o Miraculous do Pavão. É porque eu acho que ele é mais um plot device. Ele não é mais um arquétipo. Então, são 16 Miraculous. Mais 16 Miraculous, o que ocasiona mais portadores e mais poderes a serem utilizados. Só que é poder em Miraculous pra caramba, né? Mais 15 personagens. Dessa quinzena, eu tirei a Alia, o Nino e a Chloe, porque eu acho que eles têm uma importância maior. É um pra cada amigo do protagonista, e pra mim, protagonistas devem ter amigos secundários para ajudar eles a desenvolverem suas ideias e melhorarem. E a Chloe é uma antagonista por baixo, ela não é tão antagônica quanto o Gabriel Agreste ou Rockmorph, mas no núcleo escolar ela é. Nessa quinzena estão os personagens mais ok, que deveriam ser muito mais secundarizados, assim, sabe? Pra ficarem no fundo mesmo. Eles são só os outros alunos da sala. Eu não sei pra que eles precisam de um Miraculous ou serem desenvolvidos, na minha opinião. Também tem os empecilhos românticos, que é o Luca e a Kyoko. Os personagens são bons, eu gosto dos dois, acho eles personagens incríveis, mas no final eles não ocasionaram grandes feitos. Tipo, eles namoraram brevemente com os personagens e só. Eu acho que o Luca tentou abrir a cabeça da Marinette, né, tentou desenvolver mais a personagem, mas eu não sei se ele fez isso bem, e eu não sei se ele foi útil depois. A Kyoko é perfeita, assim, ela tem um núcleo fechadinho. Vou falar sobre os dois melhor em um outro momento do vídeo. Também tem as poções mágicas, que ocasionaram em novas transformações, que é a aquática, a gélida e a estelar. Alguém pediu? Eu não pedi.
é muito raro às vezes que eles usam esses poderes, principalmente a Gélida. Os Guardiões dos Miraculos também não tiveram grandes feitos. Tipo, o Mestre Fu destruiu a Ordem dos Guardiões e no final eles não fizeram nada sobre isso. Quer dizer, o Su-Han tentou fazer, a Marinette, uma garota de 14 anos, deu um migué nele e ele só aceitou e foi embora. Bacana. Então assim, pra que eles servem? Não seria melhor os Miraculos serem objetos que acabaram se perdendo e não tem ninguém pra defender? Porque aí sim faria sentido eles caírem nas mãos de crianças. Porque já que eles são objetos tão poderosos, eram pra adultos ficarem com eles. Mas não, isso cria esse furo de roteiro enorme na série que, sinceramente, ninguém nem liga. Ok, essas foram todas as informações. Essa é a premissa principal e essas são as informações a mais que a série colocou nas próximas temporadas para engrossar o caldo. Agora vamos ver se eles desenvolveram esses pontos. Eles já colocaram peças no tabuleiro, vamos ver se a partida de xadrez for boa, entendeu? Vamos ver se eles desenvolveram bem a premissa principal. O quadrado amoroso foi mal desenvolvido, apenas uma parte deles aconteceu e de forma bem sutil. Não teve Leidian, teve isso o quê? Uma cena de Leidian na primeira temporada e uma na segunda no mínimo, e de resto, esquecido. Mariquette teve um beijo e uma superação bem rápida da Marinette sobre o que aconteceu e só poderia ser tão melhor e ao longo das temporadas ao invés de se resumir em só um episódio. Lady Noir nem rolou, pra mim ia acontecer pelo final de Contra-Ataque, mas na quinta temporada só aconteceu Júbilo, que pra mim é um delírio coletivo, eu odeio aquele episódio, achei ele bem ridículo, então pra mim ele nem existe. O que é Júbilo? Não conheço, pra mim esse episódio não rola, então assim, não teve, e o que teve foi ruim. E no final, a única parte do quadrado que realmente foi desenvolvida, porque ela é a mais óbvia de se acontecer, é Marinette e Adrian, né, tipo, a versão civil deles. E tá, aconteceu, eles burlaram um pouco o fato de que eles são portadores de Miraculos lá na Escolha dos Kuamis, mas de resto, foi feita de uma forma tão plana, tão sutil, tão ao longo e... Ai, não sei, a única parte boa desse relacionamento pra mim foi a Marinette contra o Gabriel, que deu umas cenas assim, bem casos de família que eu amei, achei divônico. Mas de resto, foi tão sem graça de ver, porque a graça da relação entre eles é que tem um quadrado amoroso rolando ali, mas isso nem foi usado. A identidade secreta não foi revelada canonicamente ainda. São 5 temporadas, divididas em 131 episódios e ainda teve 3 filmes canônicos. Em todo esse tempo de tela, eles não se revelaram ainda. Você acredita? Quando eu penso um pouco sobre isso, eu falo, caralho, sério que eu ainda tô assistindo isso? Porque não rolou até hoje. Quando foi revelado, foi em si. Foi ou em Cat Blank ou em Efêmero, que tipo... Ai, sério que Cat Blank se resume em Adrian não conseguir tomar uma decisão? Naquela época, a premissa de que ele é controlado pelo pai dele por conta do fato de que ele é um Sentimonstro não foi tão apresentada. Então, pra mim, aquilo ainda não poderia acontecer. Então, a escolha ficou realmente para o Adrian, não foi o pai dele que manipulou nem nada. Sério que ele não consegue tomar uma decisão? Sério que o personagem consiste em ser uma porta? E em Efêmero, que... Ok, essa premissa finalmente é usada. Tem as alianças gêmeas, ele vai controlar o Adrian, sim, ponto e acabou, ele conseguiu Miraculos do Gato. Mas alguém fizesse alguma coisa pra gerar essas alianças dele no final da quinta temporada. No final, quem poderia ter feito isso era o Félix, e nem isso ele fez. Então assim, dava pra burlar todas essas desculpas que eles inventaram do porquê que eles não podem se revelar. Mas eles não puraram porque eles querem deixar isso pra última temporada, pra série render. Porque é isso que move a série até hoje, de fato. O que a gente mais quer ver é a revelação, que já aconteceu em Cis, no filme Reboot, até no especial de Paris já aconteceu. Então assim, quando vai finalmente acontecer esse negócio? Porque talvez aconteça e a gente nem ligue de tanto que a gente tá esperando. Isso é perigoso, tá? O conflito entre pai e filho não acontece devido à manipulação que o pai tem sobre o filho. Então quem vai cuidar do babado é a protagonista, é a Marinette, que da família Agreste ela é só tipo a nora, a genra. A que namora com um filho lá dos Agrestes, ela lá. Mas pera lá, gente, não é dos Agrestes o arco, não é a família Agreste? O que a Marinette do Pencheng tá fazendo aqui? Não tô entendendo. E ok, o Adrian poderia ser akumatizado. Ai, o Gabriel ia manipular ele. De novo, tivessem feito alguma coisa. Tinha o Su-Han ali pra treinar eles. Tinha as alianças pro Félix roubar. Natalie tirar deles. O Gabriel perder elas num banho. Não sei, poderia acontecer qualquer coisa pro Adrian ficar de boa e conseguir contra o pai dele. Porque a única pessoa que o Gabriel iria de fato ouvir e tomar a decisão certa, porque ele não tomou a decisão certa no final, tá? Foi o próprio filho. E o próprio filho tá lá preso. É sério isso? Eu esperei 5 temporadas pra isso. Ah, tá. O herói ainda não sabe da sua origem. E ainda por cima ele acredita que seu pai foi um herói. Ou seja... O Adrian, ele só sofreu. Ele não sabe que ele é um Sentimonstro.
não sabe que a Marinette é a Ladybug e não sabe que o pai dele é o Monark. Cara, que personagem mal utilizado. Tudo o que poderia acontecer com ele não acontece. Cara, esse personagem tá desde o primeiro episódio e ele não foi usado ainda, de fato. Pelo amor de Deus. Vamos ver se eles desenvolveram as mais informações, as outras informações. Vamos lá. A revelação de todos os portadores teve vários Miraculous e todos eles têm um portador. Bacana, legal. Alguns tiveram um pequeno arco, como a Juleika e a Rose, bacana. E outros só foram apresentados de forma corrida devido à reviravolta que iria acontecer com esses poderes. O que, no caso, eu tô falando de penaltime, né, galera? 4 personagens de uma vez só, porque em contra-ataque o Félix ia dar todos esses poderes pro Gabriel. E esses poderes tinham que ser apresentados pra gente entender o que o Gabriel ia poder fazer com eles. Mas foi apressado de qualquer forma, porque esses personagens poderiam ganhar esses Miraculous muito antes e não ganharam por motivos de que, sei lá, eles não quiseram. Quiseram colocar simplificador no lugar desses episódios, que seriam super importantes. Faltou uma peneira ali pra peneirar o que ia acontecer ou não. Os poderes foram entregues ao vilão no final da 4ª temporada, como informei anteriormente, que não soube utilizá-los bem, devido ao seu estado de saúde debilitado. Eles inventaram desculpas, né, pro Gabriel não conseguir usar esses poderes bem, porque senão, né, só que foram muito esfarrapadas. Sério que ele fica louco se ele usar muitos Miraculous, e por isso que ele não colocou o pendrive pra Emily consertar o Miraculous do pavão antes de usar. Ele preferiu ir contra a Ladybug e o Cat Noir, que são crianças, e ele é um fucking adulto, só porque ele enlouqueceu. E ele leva um cataclismo, e por isso ele não pode usar muitos poderes dos Miraculous, como por exemplo, o Miraculous da cobra ele não pode utilizar, porque senão ele vai morrer. Bacana, legal, mas assim, não foi o suficiente pra mim, porque pra mim ele é só burro. Porque tem um do galo que dá o poder que você quiser, e ele não usa. Ele usa pra voar, ou pra ficar invisível. Nossa, bacana. Sem falar que tinha vários outros, e ele não usa bem. Tem várias lutas que ele poderia ter resolvido assim, se ele tivesse juntado 1 mais 1 ao invés de 1 mais 3. Alguns personagens tiveram um pequeno marco, como eu informei anteriormente. Alguns não precisaram de Miraculous pra isso, como por exemplo a Sabrina, que foi um marco, vamos fazer de conta de que foi, porque pra mim foi um escândalo. Teve um marco fechadinho, o Félix, ficou perfeito. Tudo que ele tinha que fazer ele fez, e no final ele ganhou o que ele tanto queria, de uma outra forma. Alguns outros personagens foram substituídos ao invés de se desenvolverem. Um bom exemplo, né, é um pouco óbvio, a Chloe e a Zoe. Alguém pediu a Zoe? Eu não pedi. No final ela é só usada como um arquétipo woke. Eita, bacana, representatividade, tô me sentindo tão representado agora, socorro. E a Chloe foi jogada de escanteio ao invés de ser desenvolvida. E assim, é preguiça, né? Eles quiseram simplificar os antagonistas ao invés de fato lidar e desenvolver eles. O Gabriel foi literalmente feito para ele pensar sobre os atos dele, se arrepender e deixar de fazer. E o que ele faz? Ele só faz. E morre. Ponto. A Chloe era pra ela pensar sobre o que ela faz, parar de fazer, se tornar uma pessoa melhor. O que ela faz? Ela sai de Paris, vai embora. Eles não querem lidar com os antagonistas. Eles só querem jogar eles embora e acabou. Não é assim que se faz um vilão, porra. Quer dizer, depende. Ele matou alguém? Se ele matou alguém, você faz isso. Mas ninguém morreu. Outros também não foram desenvolvidos, tipo todo o resto dos personagens. Ou alguns não foram desenvolvidos desde a sua apresentação. Como, por exemplo, o Mark e o Nathanael, que é tipo a Juleika e a Rose versão gay, vai. Elas foram desenvolvidas, eles não. Tipo, um é escritor, um é quadrinista, um gosta de jogar futebol e o outro não. É só isso que a gente sabe sobre eles. Só. Mais nada. Não é mais fácil apagar esses personagens da história? Mais barato, não vai ter que animar eles, não vai ter que dublar. Voltando para os empecilhos românticos, vamos ver se eles foram desenvolvidos. Eles namoraram os personagens, né? Os protagonistas. Mas eles não conseguiram porque eles escondem segredos. Oh meu Deus, e agora? O Luca, ele soube do babado mais babadeiro de Paris, pra no final ele só ir pro Brasil. Cara, poderia ter acontecido tanta coisa com essa premissa de ele saber quem é a Ladybug e o Cat Noir, mas decidiram só largar essa ideia de mão, porque era mais barato, mais fácil de fazer. A Kyoko ficou fechadinha. A Kyoko, ela aprende com os amigos dela de que ela não pode ser tão obediente, ela tem que seguir suas próprias escolhas. Mas o Adrian não aprendeu isso, ao mesmo tempo que ela. Então eles se separam por conta disso também, porque ele guarda um segredo que ela não quer contar, né? E quando ele começa a ficar com a Marinette, ele finalmente aprende a tomar as próprias decisões e a não obedecer tanto às pessoas. O Kyoko percebe isso e se apaixona por ele, mas agora ele é comprometido e ela fica muito mal por causa disso. E aí Félix aparece, que é tipo o Adrian versão faço o que eu quero sim, que se foda. Eles são perfeitos um pro outro. Perfeitos um pro outro. O casal, uma Marinette e um Adrian melhorados, assim, sabe? Apenas uma das poções foram utilizadas pelos personagens com frequência. Alguém ainda lembra delas? Eu nem lembrava mais. Tipo, eles usam essa poção pra tudo.
pra ir pra Londres, pra um ir até Paris, pra um não ir. Tipo, tem o Miraculous pra isso, que é o da migração, e ele nem é usado pra isso. Então, por que eles podem ir pra onde eles quiserem, na hora que eles querem? Isso é ridículo, isso é tão quebrado. As outras duas poções nem são usadas direito. E um dos guardiões treinou o Luca. O Suhan treinou o Luca, e é isso. É pra isso que ele serviu, eu acho. E esse tempo todo. E o Luca agora, ele luta e ele não pode mais ser akumatizado. E é isso. Tipo, o personagem foi criado pra isso no final, e no final ele é só isso, o Suhan e o Luca, tipo, eles só servem pra isso? Ah, tá. Bacana, então. Pensava que era outra coisa, né? Mas se é isso, então tá bom, vou aceitar, né? Percebemos que tinha uma premissa principal, ela foi deixada de mão para dar importância para os outros pontos que foram colocados, né? Para as outras informações que foram adicionadas ao longo das temporadas. Mas tanto a premissa principal quanto as más informações não foram bem desenvolvidas, percebemos isso. Mas qual que é o ponto? O ponto é que a série só sabe introduzir. Ela só introduz informações, coloca peças no tabuleiro, com o objetivo de criar produtos ou aumentar a quantidade de episódios. É só pra ter um monte de temporada e pra vender um monte de boneco. A premissa dos akumatizados é ótima pra você criar episódios fáceis de se roteirizar. Tem um cara, ele é akumatizado, Ladybug Cash Noir derrota o akumatizado, o episódio acaba. É uma receita de bolo muito fácil de se produzir e acontece em literalmente todos os episódios, menos um aqui, outro ali, como evolução ou destruição. Eu não queria isso, eu queria que tivessem outros episódios para desenvolver os personagens, para desenvolver um romance ali. Eu jurava que isso ia acontecer na quinta temporada, mas não acontece. Alguém ficou impressionado? Eu nem fiquei mais. E os portadores, né, os 16 portadores, é só pra ter mais boneco. Porque a Ladybug e o Cash Noir tava bom. Pra mim, tava bom mesmo quando era eles, a Rena Rouge, a Queen Bee e o Carapace. Pra mim tava, ó, perfeição. Cinquinho, cada um tinha uma cor, era tipo Power Rangers, só que infantil. Tava legal, tava lindíssimo. Mas aí chegou Luca, Kyoko, Sabrina, Rooster Bolt, Minaltarox e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu não pedi. Eu nem faço questão. Eu só acho a Popotagrace bonita e só. De resto, eu nem ligo pra ela. Na hora de desenvolver, eles vão pro caminho mais plano e mais simples possível. Mas todo mundo sabe que o motivo principal ou é a faixa etária, ou é porque o roteirista não sabe estudar. Não sabe estudar roteiro. Não sabe desenvolver um personagem. Não sabe pra que ele serve. Não sabe o que é arquiplot. Um plan to seed. Um plot device. Não sabe roteiro. Não sabe o roteiro básico. Não leu um livro. Não leu um history do Maki. Não leu escrever ficção. Não leu nada. Esse cara só escreveu o que ele pensava. Criou uns designs bonitos ali. E fez uma série infantil. Só. Ele só soube apresentar. Só isso que eu soube fazer. Tá bom, esse é o ponto, já reclamei. Já. Ai, tô até cansado. Gritei horrores. Pareço uma gay dramática. Eu pareço ou eu sou? Fica o questionamento. E é isso. Agora, dá pra consertar? Dá pra fazer de conta que nada aconteceu e seguir em frente? Talvez. Não sei se vocês perceberam, mas tudo está calhando para o Adrian ter um puta arco de desilusão. Tem vários segredos em volta dele que ele vai ter que descobrir uma hora ou outra. Se tudo rolar de uma vez, com a Layla, né? Ela descobrindo tudo, contando pra ele pra akumatizar, vai rolar um barraco e vai ser do bom. Porque ele tem que descobrir que a Marinette é a Ladybug. Até aí tudo bem. Nossa, felicidades. Que delícia. Só que aí ele é um Cindy monstro. E o pai dele era um Monark. E ele só fazia o que ele fez porque a mãe dele usou Miraculous do Pavão pra criar ele. Ele é um Cindy monstro. E daí a mãe dele morreu. O pai dele tentou fazer o que ele podia pra ter ela de volta. Não conseguiu. E era o Monark. Olha, ele vai se sentir horrível. Vai se sentir um monstro e vai se sentir culpado. E ele vai ser o quê? Akumatizado. E eu tô ansioso pra ver isso. E se eles não usarem isso dessa forma, que desperdício. Eles poderiam ter utilizado em outras ocasiões, né? Como, por exemplo, no final da quinta temporada. Não usaram? Então usa assim. Se não for pra usar assim, então nem usa. Eu quero assim. Agora eu quero assim. Cria na minha cabeça, agora eu quero assim. Miraculos permanentes podem dar foco para os outros personagens. Agora a Rena Rouge tá ali forever. Carapace também. Carapace nem ligo, né? Mas tá bom. O Luca tá lá com o Miraculous dele agora. Então, assim, esses personagens têm que ter desenvolvimento agora. Agora eu quero ver todo mundo lutando, todo mundo usando os Miraculous para se tornar pessoas melhores, assim. Todo mundo bem bacana. Principalmente o Kim, que eu não ligo. Tem ali também aquele nerd lá, que eu até esqueço o nome, que eu não ligo também. Eu quero que eles fiquem bacanas, assim, pra eu gostar deles mais, entendeu? O quadrado amoroso pode ser usado por meio de traições. O que acontece? Adrian e Marinette brigam, aí eles se separam,
E daí Ladybug começa a gostar do Cat Noir. Aí eles ficam. Sendo que os dois são os dois. Entendeu? Tipo, tem que rolar isso. E pra mim, a Layla tem que separar os dois. Porque é isso que a Layla quer fazer. Ela quer destruir a vida da Marinette. Ou da Ladybug. Mas ela ainda não sabe que uma é uma outra. E quando ela descobrir, o quadrado amoroso vai voltar. E ele vai voltar pra ficar. O Luca ainda sabe. Ele não pode ser automatizado, mas ele ainda sabe. Se a Layla saber que ele sabe, menina, aí sim ele vai ser utilizado. Aí sim aquela informação vai ter valido a pena. Os heróis, eles podem treinar com o Mestre Suhan ou com o Luca, porque agora o Luca aprendeu com o Mestre Suhan. E daí nenhum pode ser automatizado, eles vão treinar novos golpes, cada um vai usar a arte de seu animal. Já que o Luca sabe a arte da serpente, ele usa os milagres da serpente, olha que bacana. Eu quero isso, porque no meio desses treinamentos podem rolar romance, podem rolar barracos, assim, quero muito. Se é pra ganhar Miraculous, então treine pra ser um herói melhor. Porque a Layla não é um Rockmorph, a Layla é esperta, ela não é um vilão qualquer. Eu quero barraco de qualidade. As outras poções também podem ser apresentadas, eu nem ligo pra elas. E agora que elas apareceram, tem que desenvolver. Acho que são 7 ou 6 poções. Só foram apresentadas 3, então eu quero mais. E é isso, eu acho que acabei o vídeo por aqui. Esses são os pontos que dá pra melhorar. Porque tá, ficou ruim, mas não terminou ainda. Então dá pra contornar e ficar bom, sabe? Pra mim, pra isso acontecer, o roteirista da série tem que dar o fora e o melhor entrar no lugar. Porque o cara não sabe fazer o que ele deveria fazer de básico, não sabe, ele vai pra outro caminho, ao invés de ir pro caminho que a gente quer, o caminho que ele prometeu pra gente. Ou ele vai embora, ou ele aprende a roteirizar. Pode não parecer, eu reclamei dela o vídeo inteiro, o título do vídeo é uma reclamação, mas ela é boa, ela tem algumas coisas que me fazem querer ficar nela, ela tem essa coisa da ansiedade, o que vai acontecer agora, fique para o próximo episódio e descubra. Eu gosto disso. Tem umas lutas bacanas, os personagens têm um ótimo design, eles são fofinhos. Nas primeiras temporadas eles eram ainda melhores, né? Só depois das outras que foram ficando cada vez mais simplificados, né? Flanderizados. Mas vamos passar o pano. Eu acho que dá pra desflanderizar, dá pra refazer. Então eu ainda boto fé porque eu sou uma pessoa otimista. Então eu vou continuar assistindo, sim. E eu vou continuar reclamando também, porque é por reclamações que as coisas melhoram. Ou não, né? Protestos funcionam? Não, mas tá lá. Vamos continuar. Vamos botar fé e vamos dar like nesse vídeo para eu fazer mais vídeos, para o canal não fracassar e eu conseguir um dinheirinho a mais. Então assim, inscrição e like. Eu também fiz outros vídeos de Miraculous. Eu fiz vários outros vídeos sobre outras coisas. E eles não ficaram bons, ficaram maneiros. Então vão lá ver, pra eu, né, continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. E se você gostou, então apoie, né? Porque não tô entendendo. Você gostou e não vai dar um like, não vai comentar. Um pouco chato. Dê o seu ponto de vista. Eu quero ver você reclamando também. Vocês têm que reclamar comigo, porque vai que eu seja esquizofrênico e tô só delírios da minha cabeça. Não quero isso. Eu quero que vocês sigam os meus delírios também. Pode comentar, pode se inscrever, pode dar like, porque eu quero isso, entendeu? Eu quero enlouquecer com vocês. Não quero enlouquecer sozinho. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham outros, porque eu tô meio que sem assunto agora. Tá, acabei Miraculous, vou pra qual série? Não sei. Deixem ideias nos comentários, hein? Quero ver parte de vocês aí também. E é isso, até os próximos vídeos e falou! Ai, que saudades disso, gente, socorro!